Você já ouviu falar em renda passiva? Renda passiva é o dinheiro que entra sem você precisar estar presente o tempo todo. É quando o dinheiro continua chegando, mesmo que você esteja dormindo, viajando, estudando ou simplesmente descansando. É o oposto daquilo que a maioria das pessoas vive. Vender tempo, vender energia, vender horas do dia em troca de um salário. Renda passiva não é ganhar dinheiro fácil. É construir uma estrutura que funciona, sozinha ou quase sozinha, ao longo do tempo. Essa estrutura pode vir de várias fontes: aluguel de imóveis, direitos autorais, dividendos de ações, produtos digitais ou, como no caso da Clara, dos fundos imobiliários, também chamados de FIIs. Mas o que exatamente são os FIIs? Fundos imobiliários funcionam assim. Imagine um shopping center, um hospital ou um prédio comercial inteiro. Esses imóveis são caros, e não é qualquer pessoa que pode comprar um desses sozinha. Então nasce uma ideia inteligente. Um grupo de investidores se junta para comprar esse imóvel através de um fundo. Cada investidor compra uma parte, chamada de cota, e passa a ter direito a uma fração dos lucros que aquele imóvel gerar. É como se você tivesse um pedacinho do shopping e, todo mês, recebesse uma parte do aluguel proporcional à sua cota. Tudo isso é administrado por uma gestora profissional. Você não precisa se preocupar com inquilino, contrato, IPTU ou manutenção. Você investe e recebe. Essa é a beleza dos FIIs. Você participa do mercado imobiliário de forma inteligente, prática e acessível, e recebe o rendimento direto na sua conta, muitas vezes todo mês. E sabe o melhor? Você pode começar com pouco. Existem cotas de FIIs que custam menos de R$100. É possível montar uma carteira aos poucos, com constância, sem pressa e sem peso. Além disso, os dividendos pagos pelos FIIs, ou seja, os lucros que você recebe, são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Mas como todo investimento, os FIIs também têm riscos. Eles podem desvalorizar. O fundo pode ter um imóvel vago. Os dividendos podem diminuir ou, em alguns casos, parar temporariamente. Por isso é importante estudar, olhar o histórico do fundo, ver quem é o gestor, quais imóveis fazem parte da carteira, quem são os inquilinos. Mas com calma, informação e constância, você pode transformar essas cotas em uma fonte real de renda passiva, uma renda que cresce com o tempo, que te ajuda a conquistar escolhas e que te lembra todos os meses que é possível viver com mais leveza, mais autonomia e mais paz. Renda passiva não é só uma questão de números, é uma questão de liberdade. Se isso te tocou de algum jeito, curta, compartilhe, se inscreva e comente. Eu quero minha independência financeira. Você pode ajudar mais gente do que imagina. Agora que você já entendeu o que é renda passiva, vamos falar sobre uma das formas mais acessíveis e poderosas de gerar essa renda: os fundos imobiliários, também chamados de FIIs. FIIs são como condomínios de investimento. Em vez de comprar um imóvel inteiro, você compra apenas uma parte dele, chamada de cota. Essa cota representa uma pequena fração de um fundo que investe em imóveis grandes, como shoppings, galpões, hospitais, prédios comerciais, agências bancárias, universidades ou centros logísticos. Funciona assim. Imagine que um shopping center fatura milhões por mês com aluguel das lojas, mas esse shopping não pertence a uma pessoa só. Ele foi comprado por um fundo, e esse fundo foi formado por milhares de investidores, pessoas comuns, que compraram cotas na bolsa de valores. Se você tem uma dessas cotas, você tem direito a receber uma parte do lucro que o shopping gerar. Simples assim. Esse lucro é distribuído aos cotistas todo mês na forma de dividendos. Você não precisa administrar nada. Não precisa visitar imóvel, nem conversar com o inquilino. Quem cuida de tudo isso é o gestor profissional do fundo. E sabe o que é ainda melhor? Os dividendos que você recebe são, em geral, isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Ou seja, o que cai na sua conta já é seu, sem desconto. Além disso, dá para começar com pouco dinheiro. Existem cotas de FIIs que custam 10, 50, 100 reais. Você pode ir comprando aos poucos, montando sua carteira com calma. E se um dia você quiser vender suas cotas, você pode. Elas são negociadas livremente na bolsa de valores, como ações. Isso significa que, com FIIs, você pode construir uma renda passiva real, mesmo começando com pouco.
Agora que você já entendeu como funcionam os fundos imobiliários, vamos falar sobre as vantagens reais de investir neles. A primeira vantagem é simples. Você recebe renda todos os meses. A maioria dos FIIs distribui parte dos lucros aos cotistas mensalmente. Isso significa que, ao longo do tempo, você pode construir uma fonte de renda previsível, passiva e consistente. A segunda vantagem: você não precisa de muito para começar. Diferente de comprar um imóvel inteiro, que exige dezenas ou centenas de milhares de reais, nos FIIs você pode começar com R$100 ou menos. Tem cotas acessíveis que cabem no bolso de quem está começando. A terceira vantagem: você não tem dor de cabeça. Esqueça problemas com inquilinos, contratos, reforma, inadimplência ou impostos complicados. Nos FIIs, tudo é administrado por uma equipe profissional. Você apenas recebe sua parte do lucro. Quarta vantagem: diversificação. Você pode investir em fundos com imóveis espalhados por várias cidades, setores e perfis: hospitais, shoppings, galpões, agências bancárias, prédios comerciais, tudo na mesma carteira. Se um setor estiver mais fraco, outro pode equilibrar. Quinta vantagem: liquidez. As cotas dos FIIs são negociadas na Bolsa de Valores. Isso quer dizer que, se você quiser vender suas cotas, pode fazer isso a qualquer momento. Diferente de um imóvel tradicional, que pode levar meses para ser vendido. Sexta vantagem: isenção de imposto de renda. Para pessoas físicas, os dividendos pagos pelos FIIs são, em geral, isentos de IR. Ou seja, o que você recebe, você pode usar ou reinvestir inteiro, sem pagar imposto sobre esse valor. E, por fim, a sétima vantagem: educação financeira na prática. Investir em FIIs te ajuda a entender o mercado imobiliário, a bolsa de valores e o comportamento do seu próprio dinheiro. Tudo isso de forma prática, leve e acessível. Nenhum investimento é perfeito, e os fundos imobiliários também têm riscos. Falar só das vantagens seria irresponsável. Por isso, agora vamos conversar sobre os cuidados que você precisa ter antes de investir. O primeiro risco é o mais simples: os dividendos não são garantidos. O fato de um fundo ter pago todos os meses até hoje não significa que ele vai continuar pagando no futuro. Se o fundo tiver prejuízo, vacância nos imóveis ou qualquer problema na gestão, os dividendos podem diminuir ou até parar por um tempo. O segundo risco é a desvalorização da cota. Como as cotas são negociadas na bolsa, o preço pode subir ou cair com o tempo. Se você comprar uma cota por R$100 e depois ela cair para R$85, você pode ter uma perda caso decida vender. Por isso, o ideal é enxergar FIIs como investimentos de longo prazo, com foco em renda mensal, e não ficar olhando o preço todo dia. Outro ponto importante: nem todos os fundos são bons. Tem fundo mal administrado, fundo velho e fundo que promete mais do que entrega. É fundamental fazer uma análise antes de investir. Alguns cuidados básicos: veja quem é o gestor do fundo e o histórico dele. Analise quais imóveis fazem parte da carteira. Verifique os contratos de aluguel. São longos? São seguros? Veja se o fundo tem muitos imóveis vagos ou inadimplentes. Leia os relatórios mensais, que os próprios fundos disponibilizam de graça. E por último, nunca coloque todo o seu dinheiro em um único FII. Diversifique. Comece devagar, estude, aprenda e só então aumente sua posição. Assim você transforma risco em estratégia e toma decisões com clareza, não por impulso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte aqui, se inscreve no canal e compartilha com quem você sabe que merece prosperar. E escreva nos comentários: eu quero liberdade financeira, só para eu saber que você é dos meus. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo inteligente e bonito para você. Agora que você já entendeu o que são os FIIs, como funcionam, quais são as vantagens e os riscos, falta o mais importante: como começar. E a boa notícia é mais simples do que parece. O primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora de valores. Algumas das mais conhecidas são XP Investimentos, Clear, BTG, Nuinvest, Modal, Inter, entre outras. Você não precisa pagar para abrir a conta. O processo é gratuito e 100% online. Depois de abrir a conta, você vai precisar fazer uma transferência bancária para a corretora.
Isso pode ser feito por TED ou Pix. Você envia o valor que deseja investir. Pode ser R$ 100, R$ 200 ou mais, conforme sua realidade. Com o valor disponível na conta da corretora, é só acessar a plataforma de investimentos. Lá você vai encontrar uma área chamada FIIs, ou Fundos Imobiliários. Cada FII tem um código, geralmente com 4 letras e o número 11 no final. Por exemplo, KGLG11, Fundo de Galpões Logísticos, RESP-ML11, Fundo de Shoppings, KNRI11, Fundo de Escritórios e Logística, VISC11, Fundo de Varejo, AREN, Fundo de Lajes Corporativas. Esses são apenas exemplos, não são indicações de compra. É importante estudar cada fundo antes de investir. Você escolhe o fundo que deseja, digita o código, verifica o preço da cota e faz a compra, como se estivesse comprando uma ação. Simples assim. Depois de comprar, você se torna cotista. E se o fundo distribuir lucros naquele mês, você recebe automaticamente na sua conta da corretora, sem precisar solicitar nada. Você pode acompanhar seus investimentos pela própria corretora, receber relatórios mensais e reinvestir os dividendos, se quiser aumentar sua renda no futuro. E o mais bonito de tudo isso, você não precisa de pressa. Pode começar com calma, com pouco, testando, aprendendo sem cobrança, porque a verdadeira liberdade financeira não é sobre ganhar muito em pouco tempo. É sobre plantar com inteligência, colher com constância e viver com consciência.